Oi, gente, tudo bem? Estou gravando o terceiro vídeo da série sobre impressão 3D, principalmente de restaurações impressas. E o primeiro vídeo a gente falou sobre o fluxo digital, a importância desse fluxo digital no consultório, o que que muda a sua vida. No segundo vídeo, a gente falou sobre todos os passos da produção de uma restauração impressa no consultório, desde o preparo dentário até a entrega, a cimentação, passando por todos os passos da confecção, o desenho, a impressão propriamente dita, o acabamento, a maquiagem. Eu expliquei num vídeo, se você não viu, tá lá no meu canal do YouTube, você vai conseguir ver. Eu vou deixar depois na descrição aqui desse post os links, os 3 links para quem não viu assistir. Hoje eu separei um tema aqui para a gente finalizar essa etapa, que é para a gente falar sobre o por que o dentista ele deveria fazer restauração impressa no consultório? Por que fazer restauração impressa? Por que iniciar nesse digital? Quais são as vantagens que quando você vai fazer esse trabalho, esse fluxo dentro da tua clínica, você vai ter? Então, eu quero começar dizendo assim, ó, a gente, dentista, a gente busca esse preparo técnico desde que a gente sai da faculdade. E a gente sempre espera que todo o preparo que você tem vai te levar para um nível superior de excelência na hora de entregar e vai te tornar um dentista melhor. Na hora que a gente vai escolher o curso, a gente tem que tomar muito cuidado para não errar, né? Fazer um curso que você goste, que tenha uma aplicabilidade clínica logo na sequência que você aprende, que você termina o curso. Então, tem muitos cursos, tem muitos assuntos que são de aplicabilidade rápida e de um retorno direto muito legal. E é sobre pegando esse gancho, que a gente entra na fabricação de restaurações impressas dentro do consultório e o porquê que isso é um diferencial na vida do dentista. Então, eu vou trocar a tela aqui e mostrar para vocês para a gente falar um pouquinho, então, por que investir em restaurações 3D, em restaurações em impressão 3D, não só quando a gente fala sobre restauração 3D, mas quando a gente fala com impressão 3D, porque dá para fazer uma série de impressões no consultório, desde placas, modelos, alinhadores, é, protocolo, peças, próteses removíveis, prótese total, prótese parcial, feita em impressão 3D. Quem começa a conhecer, e aí as restaurações em laser, on laser, quando a gente começa a conhecer as possibilidades de impressão 3D dentro do consultório, e o dentista, quando ele entende o quanto isso custa e representa, ele fica surpreso, né, com o mercado que as impressões têm. Então, quais seriam as vantagens para você que está pensando em entrar nesse universo da impressão 3D? O principal ponto que eu coloquei, o primeiro ponto que eu coloquei foi a lucratividade. Quando os nossos procedimentos, quando a gente precifica de forma adequada, a gente tem uma tendência a observar que a nossa lucratividade nos procedimentos de prótese, ela é muito boa quando ela chega a 30%. Porque você tira o custo do material, o custo de laboratório, a hora clínica, você tira o imposto, você tira a taxa do cartão, quem trabalha com boleto, a inadimplência, e aí o final, o custo de fabricação dessa peça, de instalação pelo dentista que vai executar, você tem que se pagar para isso, e o que sobra, aquele lucro, quando ele chega em torno de 30%, 35%, é um lucro muito bom. Quando a gente fala em restaurações impressas, essa lucratividade ela chega a absurdos 80%, 85% no consultório. E eu vou explicar para vocês o porquê. O custo de uma restauração impressa com a resina da FGM, por exemplo, que é a resina que eu ensino os meus alunos a utilizarem, que a gente utiliza aqui no consultório, que dá os resultados que eu apresento para vocês, ela custa R$7. A gente falou isso nos vídeos anteriores. E esse custo, se você comparar com o custo que você tem de laboratório de uma peça que chega a custar R$600, R$700, a diferença é muito grande. E isso tem um impacto direto tanto esse custo dessa restauração,
quanto também do número de horas clínicas que você precisa para fazer a entrega do tratamento. Então, os passos são menores, a gente tem menos passos e o custo de fabricação dessas peças é menor. Então, a lucratividade desses tratamentos, ela é absurda. Você não precisa mandar isso, terceirizar isso para um laboratório. Você vai conseguir colocar isso no teu fluxo. É o dentista que vai fabricar isso de forma muito simples. O tempo de impressão é 20, 25 minutos, 30 minutos para imprimir 1, 2, 5, 10 dentes ao mesmo tempo. Então a gente cria uma independência do laboratório. Eu observei aqui quando eu estava fazendo, antes das impressões, a gente tinha um custo X com o laboratório, girava em torno de 20, 25 mil reais por mês de custo de laboratório. Eu não deixei de fazer cerâmica odontológica, mas eu utilizo muito mais a resina impressa, ofereço ela aos meus pacientes e vendo mais resina impressa hoje, e obviamente que o meu custo laboratório diminuiu. Eu consigo oferecer essa alternativa de tratamento para o paciente que ela é diferente de um provisório para uma prótese, que o paciente, às vezes, você faz um implante, o paciente não tem condições de fazer uma coroa de porcelana. Você precisa fazer uma reabilitação com vários elementos que custaria 30, 40, 50, 70, 80 mil reais, e muitos dos teus pacientes gostariam de ter essa transformação e não conseguem. E aí, quando você tem um material que tem um custo menor, isso torna-se acessível ao paciente. Então, a gente cria um terceiro material restaurador dentro do consultório, com propriedades óticas lindas, com resultado de longevidade que a gente vai acompanhar nos próximos anos, vai ver que ele é entre a resina composta e a cerâmica odontológica. Então, a gente espera uma grande longevidade desses tratamentos. E aí a gente tem uma possibilidade de entregar para o paciente mais uma alternativa de tratamento. Imagine lá no teu consultório, aí no seu consultório, quantos pacientes você ofereceu um tratamento em porcelana e eles não realizaram. Agora, imagine você chamar esse paciente e falar assim, olha só, fulano, eu tenho um material novo. Esse material ele custa menos do que aquela coroa de porcelana que você estava precisando. Para você fazer essas lentes que você queria fazer em porcelana, eu tenho um material que ele é extremamente estético, lindo para ser colocado na sua boca, no seu sorriso. Ele vai te restaurar o teu sorriso e é um custo menor. É óbvio que você aumenta as possibilidades de vender isso para o teu paciente. Tá? Reduz o tempo de entrega. É muito mais rápido a gente fazer uma peça impressa do que fazer no laboratório, que às vezes leva 5, 10, 15 dias para te entregar. Os trabalhos aqui, às vezes eu faço o preparo de manhã, entrego de tarde. Às vezes eu faço num dia, entrego no outro. Então eu tenho essa possibilidade de criar um fluxo de trabalho muito rápido e isso aumenta a minha lucratividade. E óbvio que eu deixo o meu paciente mais feliz, ele quer os dentes mais rápidos. Aumenta a percepção de valor que o teu cliente tem em relação ao teu consultório, à tua equipe. Você oferece tecnologia, você trabalha com tecnologia e o teu cliente ele percebe. Então, leva você a ter uma diferenciação nesse ambiente de odontologia totalmente diferente, né? Então, você se torna tornando-se um dentista digital, você se torna um dentista que passa uma percepção de qualidade maior. E aí você pode aumentar o seu preço, você pode se posicionar no mercado de forma diferente, você vai disputar com outro nível de dentista o mercado odontológico. Por quê? Porque você oferece um trabalho que é diferente do teu colega que está aí no teu bairro, na tua cidade. Então, eu quero falar agora sobre o nosso curso. Quais são as vantagens que a gente colocou nesse curso para poder oferecer para as pessoas? E o primeiro dele é assim, ó, ele é um curso presencial. Então, eu tô aqui no bairro Cabral, aqui em Curitiba. A gente tem um espaço para fazer o curso para apenas 10 alunos. Eu tenho um espaço maior, mas eu quis 10 alunos por quê? Para poder dar uma atenção durante o curso de forma personalizada para o aluno. Isso melhora o aprendizado, isso melhora a qualidade do aluno que sai daqui, porque você não pode sair daqui com dúvida. Eu apresento todo o fluxo digital em detalhes, como que escaneia, qual é a técnica de escaneamento, quais são os scanners, tudo para você, o fluxo
desde esse escaneamento até o desenho 3D, a produção dessas peças, o fatiamento na tecnologia, no computador, como você vai fazer isso, como você vai mexer nessa tua impressora, calibrar a tua impressora, regular a tua impressora, seja a marca que for. Eu falo durante o curso sobre todo o fluxo de atendimento do cliente. Como que você vai fazer o preparo dentário? Como que tem que ser esse preparo? Como que tem que ser feito o acabamento desse preparo? Como que tem que ser feito a manipulação dos tecidos para você fazer um afastamento e conseguir um escaneamento de qualidade, mostrando isso com detalhes. Como que você vai fazer o isolamento absoluto para fazer essa sessão, tanto a primeira sessão de preparo quanto a segunda sessão de cimentação, e a importância de fazer um isolamento absoluto avançado. Eu ensino isolamento absoluto avançado desde 2017. Isso que você vê hoje, todo mundo utilizando, a gente já fala de isolamento absoluto há quase 10 anos. Dessa forma avançada, com manipulação dos grampos, com utilização de diques de borracha diferente, com não aquele isolamento que a gente aprendeu na faculdade, com aqueles materiais. Então é totalmente diferente. Você vai ter acesso a praticamente um segundo curso dentro do curso de restaurações impressas. Equipamentos e materiais. Qual a impressora? Que impressora que eu escolho? Quais materiais eu utilizo, que eu compro? Onde eu compro? Por que eu devo escolher a impressora X ou Y? Como é que funciona o suporte? Então a gente dá tudo isso mastigado para o aluno durante o curso. Na parte prática, a gente ensina o aluno a fazer todo o acabamento e polimento e maquiagem da peça depois que ela sai da impressora. Todo o processo de preparo dessa peça para você produzir restaurações extremamente naturais faz parte do nosso hands-on, a parte prática do nosso curso. Todo o material para você utilizar, a gente fornece aqui no curso. Uma coisa que é muito legal e que eu fiz questão de colocar no curso, a partir da primeira turma a gente já fez, é oferecer para os nossos alunos uma consultoria pós-curso. O que acontece? Você faz o curso, volta para a sua cidade, para o seu consultório, e você fica às vezes muito perdido para saber, tá, beleza, mas é agora, o que eu faço, por onde que eu começo? E aí a gente tem um suporte que diretamente, você vai fazer isso diretamente comigo, com a minha equipe, de os passos que você vai dar, com as condições que você tem, com os materiais que você tem, com tudo que você tem no consultório para iniciar a produção de restaurações impressas, tá? E isso vai se estender para algo que eu falo que é um diferencial que só o meu curso tem no Brasil inteiro. Você vai voltar para o seu consultório, vai vender as restaurações impressas, e aí você não tem como produzir, porque você não tem nem os equipamentos ainda. Aí você vai pegar, vai fazer o preparo do dente, vai mandar o desenho ou vai mandar o arquivo para a gente, para o nosso centro de impressão. A gente vai produzir as tuas restaurações e eu vou mandar elas. Se você mora em Curitiba, eu mando pelo Uber. Se você mora fora, eu mando por Sedex. E você vai instalar a restauração, você vai terminar ela e vai instalar no seu paciente. E aí, com isso, você vai garantir que você vai obter esse recurso, esse dinheiro para comprar os teus equipamentos e você vai produzir as primeiras restaurações sem ter custo com equipamento que você não vai pagar, você não vai precisar comprar nenhum equipamento para conseguir entregar os primeiros trabalhos. No momento que você junta uma grana, você paga o curso, você paga o investimento que você vai ter que fazer nas impressoras e materiais e aí você começa. Então eu falo que você tem a possibilidade, após o curso, de iniciar um novo negócio sem investimento nenhum. Só no curso. Você vai desembolsar o dinheiro para pagar o curso. E isso é muito legal, por quê? Porque vai te dar liberdade para você começar um novo nicho de mercado que está aberto e iniciando e com um crescimento absurdo, sem precisar você se preocupar que você não tem grana para investir. A gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, onde todos os alunos do curso que estão em fases mais avançadas, eles postam dúvidas, você vai ter a possibilidade de postar os teus casos, de tirar dúvidas sobre tudo que se refere à impressão 3D ali no grupo. E isso vai fazer com que você se torne melhor a cada dia, conforme a sua velocidade. Cada aluno tem uma velocidade, então a ideia é que o grupo seja fortalecido, que a gente vai discutir impressão 3D, novidades que saem são postadas ali, atualizações,
e aí você vai se sentir em casa, acolhido por um grupo de dentistas que está com os mesmos objetivos que você. Beleza? Então, se você tem interesse, ó, vou deixar aqui embaixo, a gente tem uma turma agora, dia 30 e 31 de janeiro, a gente tem uma turma. Você pode entrar em contato através desse número que está aí na tela ou aqui lá no meu Instagram, FabrícioColares7, @FabrícioColares7, lá no meu Instagram. Você pode me mandar um direct ou aqui pelo WhatsApp você fala direto com a equipe para fazer a sua inscrição, tá bom? Então, você ficou alguma dúvida sobre a impressão 3D, sobre a produção de restaurações impressas, que você ficou alguma dúvida, tá com alguma pulguinha atrás da orelha para saber sobre esse assunto, se você deve fazer ou não deixe de mandar. E entenda que 2026 ele é um ano digital no consultório odontológico. Vai ser um ano de muitos desafios, dificuldades para nós dentistas, por tudo que o nosso país está vivendo e a nossa economia ela a gente está passando. Então, o nosso consultório dentista ele precisa estar preparado para um 2026 e a gente observa ao longo dos anos que não tem outro caminho. O dentista precisa se diferenciar, o dentista precisa se preparar e investir em tecnologia no consultório e assim você vai conseguir superar toda e qualquer dificuldade, você se distancia dessas dificuldades e o teu consultório começa a rodar melhor, tá? Então, acho que 2026 vai ser um ano muito desafiador, mas de grandes conquistas para quem tomar essa decisão logo no começo e não esperar sentir o golpe lá na metade do caminho, beleza? Obrigado por você ter acompanhado os 3 vídeos. Se você não viu, vou deixar aqui o link dos 3 vídeos para que você possa assistir. Tá lá no meu canal no YouTube, Fabrício Colares, você vai conseguir encontrar. E as dúvidas vocês mandem para mim. Eu espero vê-los nos meus cursos e as dúvidas que vocês tenham, nas minhas redes sociais a gente está lá para fazer a discussão e falar sobre impressão 3D. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado por você ter ficado até aqui.